Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre regência verbal, pessoal. Vamos colocar aqui, ó, que bonitinho. Regência verbal. E aí você me pergunta, pô, Cleito, que parada é essa, né? O que é uma regência verbal? Gente, é muito simples. Regência verbal é basicamente a gente estudar e ver quais tipos de complementos os verbos pedem. Se os verbos pedem objetos diretos ou se os verbos pedem objetos indiretos. Ou seja, se os verbos pedem preposição ou se os verbos não pedem preposição. Tá? Então é isso que a regência verbal estuda, né? Ela analisa, ela investiga quais tipos de complementos verbais, que são os objetos, os verbos pedem, os verbos exigem, tá? E aqui, pessoal, neste vídeo eu vou comentar algumas regências. Eu vou comentar as regências de alguns verbos. É claro que a língua portuguesa tem, né, uma infinidade de verbos e é impossível a gente saber a regência de todos eles, né? Porém, é importante a gente saber a regência dos verbos mais importantes, que mais aparecem nas provas, que sempre aparecem nos concursos, tá? Então vamos começar aqui pelo primeiro verbo, que vai ser o verbo assistir. E aí, pessoal, você me pergunta, Cleiton, o verbo assistir, ele pede preposição? Então, gente, vai depender do contexto, vai depender do sentido em que ele estiver inserido, tá? Então, vamos ao primeiro sentido que o verbo assistir possui. O verbo assistir, ele pode estar no sentido de ver, né, de olhar. Então, quando o verbo assistir está no sentido de ver, vamos anotar aqui, ó, no sentido de ver, ele é o quê? Ele é um verbo transitivo indireto e pede a preposição a, tá bom? Então, quando o verbo é assistir, preposição a. Então, quando o verbo assistir, ele está no sentido de ver, de olhar, de observar, ele será um verbo transitivo indireto. O que significa dizer que o verbo é transitivo indireto? O que significa dizer que ele é indireto? Significa dizer que ele pede a preposição. E qual tipo de preposição o assistir pede? Preposição a, tá? Então, correto é a gente dizer, né? Eu assisti. Eu assisti ao jogo. A gente fala tudo errado, né? Assistir ao jogo. Tá errado, gente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. É assistir ao jogo. Porque aqui eu assistir tá no sentido de ver. Eu vi o jogo. Então o verbo assistir aqui ó, vai pedir o quê? A preposição a. Lembra que o ao é uma combinação de a preposição e o artigo masculino, né? Esse artigo aqui é exigido pelo jogo, né? Que é o substantivo, tá? O jogo aqui, né? Vai ser classificado, então, como o nosso objeto indireto. Por quê? Porque o verbo aqui é transitivo indireto. E o complemento do verbo transitivo indireto é sempre um objeto indireto. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? E no feminino seria a mesma coisa, ó. Eu assisti à missa. Aí você usa aqui, ó, a crase, tá? Então, muito cuidado, né? Porque crase e regência verbal são duas áreas que estão muito relacionadas, tá? Eu assisti à missa, eu vi a missa, tá no sentido de ver. Então, o verbo assistir pede a preposição a. E essa preposição a, que é exigida pelo verbo assistir, ela se soma com quem? Com o artigo feminino a, que é aí exigido, né, pelo substantivo missa, tá? A missa, então, é nosso objeto indireto, porque o verbo aqui é transitivo indireto, tá? Porém, pessoal, o verbo assistir não tem só esse sentido de ver. Ah, tem outro sentido? Tem, filho. Então, tem que ficar ligado na parada, tá? O verbo assistir também, ele pode estar no sentido, gente, de ajudar. Olha que chique. Ah, Cleiton, não sabia. Tá vendo? Aí você vai enriquecendo também o teu vocabulário.
Olha que coisa linda, tá? Então, no sentido de ajudar, o verbo assistir, ele vai ser o quê? Ele vai ser um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, ele não pede preposição, beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Os enfermeiros, e aqui eu quero externalizar a minha homenagem, né, aos enfermeiros. Tenho muitos amigos, né, amigas enfermeiras, alunos, alunas enfermeiras. É uma classe que rala pra cacete, não é verdade? Então, os enfermeiros assistem o paciente. Qual é o sentido que eu, Cleiton, eu que estou escrevendo essa frase, qual é o sentido que eu quero passar? Eu quero dizer aqui que assistem é ajuda. Eu quero dizer que os enfermeiros ajudam o paciente. Então, nesse sentido aqui, eu estou empregando, né, o verbo assistir no sentido de ajuda. Eu quero dizer que os enfermeiros ajudam o paciente. Então, veja, se o verbo assistir ele está no sentido de ajudar alguém, né, esse verbo, então, ele será um verbo transitivo direto. Ou seja, ele não pedirá preposição. Tá? Então, aqui ele é verbo transitivo direto e o paciente é o quê? Objeto direto. Tá? Porque sempre quando o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Show de bola? Os enfermeiros é o sujeito. Né? Quem assistiu o paciente? Lembra da perguntinha? Para tu achar o sujeito, tem que perguntar quem ao verbo. Quem assistiu? Né? Quem realizou a ação de assistir o paciente? Os enfermeiros. Eles que assistem. Né? Então, os enfermeiros realizaram a ação. O sujeito geralmente realiza a ação. Tá? Igual aqui em cima, né? O eu aqui era o sujeito. Quem assistiu ao jogo? Quem realizou essa ação? Fui eu. Então, o eu é o sujeito. Quem realizou a ação de assistir à missa? Fui eu. Então, eu é o sujeito. Para achar o sujeito, você pergunta ao verbo quem. Quem fez a ação? Aí você vai achar o sujeito. Tá? Para você achar o objeto, que é o complemento do verbo, você pergunta ao verbo o que. Eu assisti ao que? Os enfermeiros assistem quem? Então, né, assistem o que, né? Então a gente faz essa pergunta para, enfim, né, achar o objeto que é o complemento, tá? Mas enfim, gente, né? Essa que é a ideia. Quando assistir tá no sentido de ajudar, o verbo assistir, ele vai ser verbo transitivo direto, tá? Então, recapitulando, quando o verbo assistir tá no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto e ele pede a preposição a. Assistir ao jogo, assistir à missa com aqui a crase, tá? Agora, quando o verbo assistir, ele está no sentido de ajudar alguém, né? Ele vai ser um verbo transitivo direto, ou seja, ele não vai pedir nenhuma preposição. Esse ou aqui, ó, ele é o quê? Ele é só um mero artigo que acompanha a palavra paciente, que é o substantivo, é o nome ali, né? Tá bom? Sendo que o verbo assistir ainda tem um terceiro sentido, gente, que é o seguinte, ó. O verbo assistir, ele pode estar no sentido de caber ou pertencer. Pode estar no sentido de caber ou pertencer. E aí, nesse sentido de caber ou pertencer, o verbo assistir, ele vai ser o quê? Ele vai ser novamente um verbo transitivo indireto. E aí ele vai pedir o quê? E pede a preposição a, tá? Ah, Cleito, como assim caber ou pertencer? Vamos dar o exemplo aqui, gente. Tudo numa boa. Tudo na paz do Senhor, né? Então vamos lá, né? Deixa eu ajeitar aqui a minha folhinha. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos de exemplo. Então, o verbo assistir, no sentido de caber ou pertencer, ele vai ser um verbo transitivo indireto e vai pedir a preposição a. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Os direitos humanos assistem assistem aos cidadãos. O
que eu quero dizer aqui com esse verbo assistir? Gente, esse verbo assistir aqui, ele não está no sentido de ver, tá? Também não está no sentido de ajudar, ele está no sentido de caber. Eu quero dizer que os direitos humanos cabem aos cidadãos. Eu quero dizer que os direitos humanos pertencem aos cidadãos. Então, gente, quando o verbo assistir está no sentido de caber ou pertencer, e aí para você comprovar isso, você pode substituir mentalmente, ou você pode rabiscar aqui igual eu fiz, né? Eu substituí mentalmente. Olha, os direitos humanos pertencem aos cidadãos. Os direitos humanos cabem aos cidadãos. Então, quando o verbo assistir está no sentido de caber ou de pertencer, né? Esse verbo ele vai ser o quê? Transitivo indireto. E isso significa que ele vai pedir a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa ou a alguém. Então, aqui, ó, olha a preposição aqui, ó, preposição a, tá? Que é exigida pelo verbo. Por quê? Porque, nesse caso, o verbo assistir está no sentido de pertencer. E, nesse sentido, ele é transitivo indireto também, tá? E sempre pede, esse verbo assistir, sempre pede a preposição a, tá? Então, se ele é o verbo transitivo indireto, esse aos cidadãos aqui é o nosso objeto indireto, que é o complemento do verbo transitivo indireto, tá? O os aqui é o quê? É o nosso artigo, tá? Lembra que aos, né? O ao é uma combinação de preposição e artigo. O artigo aqui está no plural. Por quê? Porque está concordando com o substantivo cidadãos, que por sua vez está também no quê? No plural, tá? E, gente, o verbo assistir ainda tem um último sentido. Vamos colocar aqui, ó. Tem o último sentido que é qual? O verbo assistir, ele pode também estar no sentido de morar. Gente, isso aqui é muito específico. Pouquíssima gente sabe disso porque ninguém usa assim, né? É muito chique, né, gente? No sentido de morar, tá? Gente, quando o verbo assistir, ele tiver no sentido de morar, ele vai ser um verbo intransitivo, tá? Será verbo intransitivo, ou seja, ele não vai precisar de complemento. Tá? Verbo intransitivo. Porque o sentido de morar, todo mundo consegue compreender, né? Ele tem sentido completo por si só. E aí, quando o verbo assistir estiver no sentido de morar, ele vai ser um verbo intransitivo que vai vir acompanhado de um adjunto adverbial de lugar, tá? Intransitivo acompanhado de quê? De adjunto adverbial de lugar. De adjunto adverbial de lugar. Vamos aos exemplos, ó. Tiago assiste em Botafogo. Olha que chique, né? Em Botafogo. Esse assiste aqui está no sentido de morar. Eu quero dizer que o Tiago mora em Botafogo. Então, esse verbo aqui ele é intransitivo, porque... Ah, Cleiton, mas pô, ele tem sentido completo? Ele tem. Né? É porque a gente não conhece o verbo assistir nesse sentido. Mas ele, né, a gramática diz que ele tem sentido completo aqui. Tiago assiste, Tiago reside. E a ideia de residir... todo mundo consegue compreender. Em Botafogo é apenas um adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial, como a gente falou, não é um complemento, é só um termo acessório que se refere ao verbo, que mostra alguma informação sobre o verbo. Aqui está mostrando informação de lugar. Em qual lugar ele reside? É em Botafogo. Então, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar, tá? Ou locução adverbial de lugar. Tudo bem? Então, pessoal... essas são as 4 regências do verbo assistir. O verbo assistir pode vir nesses 4 sentidos, e aí é só a gente ver aí qual vai ser a regência, utilizar a regência adequada, usando preposição ou não. Tá bom, pessoal? Valeu, valeu.